Seguidor de Oeste, prazer em recebê-lo em A Força do Agro. Gostaria de convidá-lo para nos acompanhar também no Umbrella Media, aqui no YouTube. Lá você assiste a íntegra desse e outros programas. Também siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Hoje vamos falar de pedra como fertilizante. Ficou curioso? Dá só uma olhada. Recebemos o doutor Evaristo de Miranda, pesquisador, colunista de Oeste, escritor, uma enciclopédia ambulante quando o assunto é agro. Boa noite, Evaristo. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu. O agro está sempre surpreendendo. É o setor mais moderno e dinâmico da economia. Para você ter uma ideia, o pó de rocha pode ser usado para adubação de lavouras. É isso, Evaristo? Sim, na agricultura brasileira, há cerca já de 20 anos, né, ocorrem pesquisas, testes, tanto pela pesquisa agropecuária, pela Embrapa, como por parte dos produtores rurais, com a utilização de rochas. São rochas que são esmagadas, bem fininha mesmo, como se fosse pó, e elas são utilizadas como uma forma complementar de adubação e de remineralização dos solos. Acaba sendo uma alternativa aí ao uso de fertilizantes, né? Nem sempre é uma alternativa assim absoluta, né, aos fertilizantes solúveis, vamos dizer assim. Mas é um complemento e é uma opção, há casos que realmente se torna uma alternativa. É bom as pessoas entenderem que já boa parte dos fertilizantes e corretor que a gente usa nos solos são rochas moídas. Por exemplo, o agricultor aplica calcário. O calcário ele vem de rochas calcárias que são moídas e utilizadas no campo. Mesma coisa ocorre com rochas fosfáticas, não é? Com rochas para fazer o potássio. É que normalmente boa parte desses adubos há um processamento, vamos dizer assim, químico que torna essa substância, tanto o fósforo como o potássio, bastante solúvel, né? Facilmente absorvível pelas plantas. Acontece que também nós estamos num clima tropical, muito chuvoso, e com o passar do tempo, esses solos vão se empobrecendo em diversos nutrientes, em diversos componentes minerais. E quando você usa uma rocha, por exemplo, uma rocha basáltica, que é muito rica em elementos minerais, você contribui na remineralização do solo. Isso não é bom apenas para a planta, isso é bom e, sobretudo, para a própria vida nos solos. Quer dizer, todos os micro-organismos que vivem nos solos se beneficiam disso. Existe, comprovadamente, uma maior atividade biológica nos solos quando você faz a adubação, vamos dizer assim, com o pó de rocha, não é? Agora, isso não é coisa para um ano, para dois. Quem utiliza pó de rocha tem metas pelo menos para 5 anos, né? Chegar em resultados mais positivos em 5 anos. Mas está comprovado que as plantas se desenvolvem mais, você tem um enraizamento muito mais vigoroso das plantas em associação com os fungos chamados de micorrizas, né? E isso aumenta a capacidade da planta de resistir à seca, porque ela absorve mais água, explora um volume maior de solo e por aí vai, né? Agora, não é qualquer rocha que pode ser moída e utilizada em qualquer solo, nem em qualquer cultura. E para isso existem aí as pesquisas e todos os experimentos que vêm sendo feitos pelos produtores rurais. E acaba resolvendo uma questão até ambiental, né, Evaristo? Além de todos esses benefícios, resolve o destino de resíduos, de mineração, dessas pedras. É verdade. Há casos em que os resíduos de mineração, que é um resíduo sólido, muitas vezes difícil de encontrar um encaminhamento adequado, né? Eles passam a ser utilizados nas lavouras. Há vários experimentos identificando as qualidades, né, de cada rocha. O produtor rural, o pó de rocha não é caro, é relativamente barato, é sempre entre 100 e 200 reais a tonelada, né? O que onera a utilização do pó de rocha é a distância de transporte. Então, você tem que procurar, o agricultor procura rochas, pedreiras, numa distância de 200, 300 quilômetros no máximo, dependendo da qualidade não é, da malha viária, não é? Mas isso ajuda mesmo a resolver alguns problemas
ambientais. E na propriedade, é um insumo que você pode guardar ao ar livre, né? Você não precisa armazenar em sacos, você não precisa proteger da chuva, nada. Você coloca ali no local, na propriedade, e vai utilizando e distribuindo nos solos. Isso também é uma vantagem, né, que você tem no pó de rocha. Você poder deixar ali na propriedade, num lugar determinado, e a partir dali utilizar no campo. Existem alguns produtores, pequenos agricultores, sobretudo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que têm até uma certa capacidade de fazer eles mesmos o pó de rocha. A demanda deles é pequena, então eles vão buscar a rocha e moem na propriedade com sistema. Tem até sistema, eu já vi funcionando a água, né? Como aqueles moinhos de água que pilavam o milho para fazer fubá, etc., para gerar energia elétrica, sistemas assim parecidos que são utilizados para moer rocha. Esse sistema é mais utilizado falou Santa Catarina, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, justamente pela questão de terem mais pedreiras nessas regiões, pela questão da distância, ou são regiões que estão mais evoluídas, os estudos estão mais avançados em relação à utilização do pó de rocha na lavoura? Eu acho que as duas coisas existem, o empreendedorismo dos agricultores, não é? O custo e o peso, né, do custo dos fertilizantes no sistema de produção e, por outro lado, pesquisas mesmo. Quer dizer, a Embrapa Cerrados trabalhou bastante o tema, ainda trabalha bastante o tema, então em toda a área dos cerrados, quer dizer, o centro-oeste, etc., você tem já resultados, né, que são utilizados. E como você disse muito bem, ele é muito utilizado em grandes propriedades, sobretudo no caso do centro-oeste, mas também em pequenas e médias propriedades no sudeste e no sul do Brasil. É uma tecnologia que ganha terreno todo ano ela avança. Agora, como eu disse, é um conjunto, né? Ela tem que estar associada para funcionar, vamos dizer assim, com toda uma adequação, quer dizer, a rocha adequada para aquele tipo de solo, né? Para aquela situação, para aquele sistema de produção, e é fundamental, muitas vezes, associar isso com o uso de biocondicionadores de solo, quer dizer, de outros insumos que ampliam a diversidade e a atividade biológica nos solos. Hoje estamos falando sobre o pó de rocha na adubação da lavoura, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora.
A força do agro também no Umbrella Media. São 2 milhões de hectares no Brasil, aí onde são tratados com pó de rocha. Quais são as culturas? Qualquer cultura se adapta? Pode utilizar em qualquer cultura? Tem algumas específicas para poder usar o pó de rocha, Evaristo? Então, hoje o pó de rocha está sendo utilizado em mais de 2 milhões de hectares e em todas as culturas. Ele é utilizado na soja, no milho, é utilizado em pastagem, é utilizado na horticultura, na fruticultura, na produção de mudas de eucalipto. Então, nós temos hoje uma vasta experiência e esse trabalho da Embrapa reúne mais de 20 centros de pesquisa da Embrapa que colaboram, é uma rede mesmo, e além disso, várias universidades, empresas privadas, tanto de mineração, pedreiras, participam, como também participam associações de agricultores, em particular o GAAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, né? Existem GAAS, agricultores associados ao GAAS em diversos estados do Brasil, nessas regiões todas que nós falamos, eles também conduzem os seus experimentos, têm os seus resultados. Quem valida a mesma coisa é o produtor, né? Existe ainda muito debate sobre alguns aspectos técnicos do uso do pó de rocha, mas o fato é que é inegável, não é, a satisfação de milhares de produtores com essa tecnologia. É o produtor quem experimenta, avalia, recusa ou valida aquilo que ele vem fazendo. Mas não deixa de ser hoje uma ajuda mesmo, porque o preço do fertilizante está muito alto, não é? E usar um insumo desse de forma complementar, mas que sobretudo associado a biocondicionadores de solo, né, uma boa gestão da matéria orgânica do solo produz resultados excepcionais, o produtor raramente ele abandona essa tecnologia quando ele começa a utilizá-la. O milagre de transformar pedra em pão, artigo de Evaristo de Miranda, na edição 200 de Oeste. Você falava aqui sobre os fertilizantes, mais de 80% dos adubos, né, Evaristo, são importados, 95% do potássio, inclusive, sendo que o Brasil tem aí uma das maiores reservas. Isso é um assunto para um outro dia, Otávio. A gente tem uma das maiores reservas de potássio, podíamos deixar aí o Brasil mais independente, e sem contar que esses valores são cotados em dólar. Para o produtor é um alto custo. O principal gasto do produtor são com os insumos fertilizantes. Com defensivos e fertilizantes. As sementes também às vezes representam um valor significativo. Então, para se buscar rentabilidade, não é, eficiência econômica, você tem que olhar também tudo isso, né? E o produtor faz essa balança, né? Ele avalia, ele busca controle biológico, ele busca controle integrado de pragas, ele busca variedades resistentes, ele busca uma série de coisas, um monitoramento muito mais detalhado hoje, até dos esporos, de fungos, para só tratar no momento adequado e não deixar de tratar também quando é necessário. Mas tudo isso por quê? Para economizar também, né, nos defensivos, que são muito caros, né? E a mesma coisa ocorre também com os fertilizantes, que os produtores procuram, não é, alternativas para gerir a fertilidade dos seus solos. A fertilidade é um tema complexo, né? Mas, em última instância, ela se expressa na produção, na produtividade, né, na rentabilidade do agricultor. E acho que o pó de rocha se insere nisso. É uma tecnologia antiga, não é? Existe já livros sobre pó de rocha na Alemanha no século XIX, não é? Nesse meu artigo na Oeste eu detalhei essa história, mas isso depois perdeu um pouco de terreno com a chegada dos adubos químicos, não desapareceu totalmente, mas hoje, no caso do Brasil aqui, retomou o seu espaço, o seu lugar, não é? Não é que substitua completamente os adubos, não é assim, mas é um complemento muito relevante e que traz resultados positivos para os agricultores. E realmente, como foi dito, é pedra transformada em pão, né? Você faz uma farinha de pedra, usa no campo, e essa farinha de pedra depois vai se transformar em farinha de trigo, em farinha de milho, em farinha de mandioca, em diversos produtos. O agricultor, às vezes, eles fazem uma moagem bem fininha, realmente um pó. Nesse sentido, rapidamente, os nutrientes são disponibilizados para as plantas através da ação dos micro-organismos. Já se você fizer uma moagem mais grosseira, demora mais.
E tem vezes que os produtores combinam moagens grosseiras com moagens mais finas. Enfim, tudo isso é conduzido pelo empreendedorismo dos agricultores brasileiros. Quando você disse no início do programa, a agricultura brasileira é o setor mais inovador da nossa economia. É o setor que mais adota tecnologia, é o setor que mais investe em tecnologia. Inovação é sinônimo de sustentabilidade na agricultura. E nesse caso é igual, até porque cada propriedade rural é um caso. No fundo, cada campo é um caso, e todo ano, em função de chuva, de uma série de coisas, é um caso. Então não existe assim respostas generalizadas, né? Isso exige que o agricultor saiba escolher o que é mais adequado no seu sistema de produção, ou seja, ele registra, ele faz anotações, ele observa, ele avalia, e em grupos como esse do GAAS, eles têm grupos, né, para cada região do Brasil, e eles compartilham o tempo todo, com a participação inclusive de pessoal de pedreiras, pessoal que fornece rochas, pesquisadores de várias universidades, consultores privados, muita gente. É um movimento muito grande, esse que está envolvido hoje com a utilização do pó de rocha na agricultura. Não é uma coisa assim que você chega e tem que procurar como se fosse uma curiosidade, não. Hoje tem bastante gente envolvida nisso. A agricultura brasileira é líder mundial em controle biológico. E a Embrapa, né, Evaristo, tem um papel importante nessa evolução do agro, esses anos de pesquisa, tem contribuído muito para o agro brasileiro ser essa potência que é hoje, né? A Embrapa foi e é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da agropecuária, né? É lamentável que esse ano nós estamos com o menor orçamento dos últimos 25 anos, né? Os últimos 25 anos. Então é uma desatenção mesmo, com uma grande dificuldade, inclusive, para executar emendas parlamentares. Quer dizer, eu trabalhei na Embrapa há 43 anos e vejo com alguma preocupação e tristeza essa situação em que se encontra a empresa, né? Você precisa de recursos, a pesquisa precisa de investimento, são pesquisas de longo prazo, né? Todo mundo parabeniza a Embrapa atualmente pela tropicalização do trigo. Da mesma forma que a Embrapa tropicalizou a soja, que era uma cultura de clima frio, de clima temperado, e que ela foi levando do sul para o sudeste, para o centro-oeste, para o norte, nordeste, etc. Hoje nós temos variedades de soja adaptadas a todas as situações do Brasil. Ela também tropicalizou o trigo, e agora temos trigo de qualidade sendo produzido em Goiás, não é? Em Minas Gerais, no centro-oeste, etc. Ora, para chegar nisso, eu conheço pesquisador de genética que atuou nessa área, eles levaram 15, 17 anos para chegar nessa variedade, né? É preciso tempo, né? Precisa constância, investimento. Então, muita gente agradece a Embrapa por todo o papel que ela teve na modernização da agricultura brasileira, mas isso não para. O que você fez logo fica ultrapassado, novos problemas surgem. O setor privado assume áreas de pesquisa hoje e atende os produtores com muitas inovações, as empresas privadas, mas há vários setores que as empresas privadas não se interessam, e a Embrapa tem que ir na frente, né? É uma espécie de locomotiva limpa-trilhos, ela vai na frente, abre o caminho, depois atrás vem empresas privadas, vem outras empresas para desenvolver isso, né? Por exemplo, a Embrapa durante muito tempo teve um serviço de produção de sementes básicas, e fornecia sementes para produtores, para cooperativas, para multiplicadores, porque não havia estrutura no país para isso, em muitas regiões. Depois, com o tempo, foi se desenvolvendo, e hoje o mercado de sementes tem um vigor enorme, não é? Oferece uma imensa diversidade de sementes. Agora, na safrinha agora do milho, é quase uma centena de diferentes, vamos dizer assim, cultivares, né? Tipos de milhos, foram oferecidos pelo setor privado para os agricultores. Então, o serviço de semente básica da Embrapa perdeu relevância, importância, etc. É normal que isso aconteça. Mas há outras coisas que a gente tem que seguir de forma pioneira, resolvendo problemas. A pesquisa não pode parar. A Embrapa é patrimônio do brasileiro. Agradecemos o apoio da Mitsubishi com a L200 Triton, picape para você encarar desafios. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. No campo tudo muda o tempo todo, seja com a criação ou na lavoura.
Por isso é importante contar com tecnologia de ponta. Aqui na fazenda, só uma coisa não muda: o orgulho do nosso pai de acompanhar isso tudo de perto. Mitsubishi L200 Triton Sport. Para você, para sua história. A força do agro também no Umbrella Mídia. Hoje estamos falando sobre o pó de rocha na lavoura. Evaristo, inclusive há regulamentos aí por lei para o uso de pó de rocha na lavoura, né? O que está faltando ainda para a gente expandir a utilização dessa técnica na lavoura? Eu acho que assim, nós estamos expandindo porque temos a regulamentação hoje, tem uma lei, tem a regulamentação do Ministério da Agricultura. Nesse meu artigo publicado aí na Oeste eu detalhei isso daí. Então, o arcabouço legal está estabelecido, não é? Agora, é necessário você ir criando essas cadeias mesmo de fornecimento e de utilização, né? Como eu disse, você não pode buscar pó de rocha a grandes distâncias, não é? E para isso, você tem que conhecer as rochas, tem que ser feita análise química dessas rochas, muita coisa tem que ser feita. Mas eu acho assim que o ritmo está razoável, entendeu? Isso está expandindo, é uma coisa que cresce a cada ano, adquire capilaridade, descobre novas soluções. Então, eu acho assim, se o governo não atrapalhar, os produtores vão dar conta de levar isso adiante. Hoje é utilizado na cana-de-açúcar, eu não mencionei antes, mas hoje o pó de rocha é muito utilizado também no caso da cana-de-açúcar. E essa remineralização dos solos, quer dizer, os solos voltarem a se enriquecer em diversos elementos minerais, isso traz benefícios impressionantes para a vida no solo. A estrutura do solo fica mais adequada, mais porosa, as raízes se desenvolvem mais. Os produtores têm mesmo resultados muito positivos, tanto que continuam usando e expandindo, né, essa utilização. Se o governo não atrapalhar, já ajuda. Na edição 200 de Oeste, você pode conferir mais detalhes sobre o pó de rocha no artigo de Evaristo de Miranda. Permita-me, Evaristo, eu gostei muito desse trecho que eu vou ler agora. A farinha de rocha unida à vida do solo e ao suor do produtor rural se transforma em farinha de trigo, mandioca, milho e outros alimentos que chegam na mesa dos consumidores. Assim avança a agropecuária brasileira, escreveu Evaristo e prosseguiu. Sem bolsas ou políticas afirmativas, seja quem for o governo, o ministro da Agricultura ou os censores da nação. Com chuva ou menos chuva, é pau, é pedra, é o começo do caminho, parodiou Águas de Março de Tom Jobim, só que trocou o fim do caminho do compositor pelo começo do caminho, porque realmente é o começo do caminho, né, Evaristo? A agricultura, todo ano, me disse uma vez um produtor rural japonês, de origem japonesa, na região de Apiaí, em São Paulo, ele me disse isso. A agricultura, todo ano é o primeiro ano. A agricultura começa todo ano. É verdade, porque não é porque você foi bem o ano passado que esse ano vai ficar tranquilo. Não, tudo começa de novo, vai ser outra chuva, outro clima, outra temperatura, outras pragas, outro preço para os produtos. Então, a agricultura está sempre no começo do caminho, sempre começando. Mas é verdade que ela produz esses milagres, né? Eu comentei, fiz uma brincadeira nesse artigo, porque quando Jesus foi tentado no deserto, né? E a tentação de Jesus é um evento importante, porque os 3 evangelistas relatam isso, né? O diabo fala para ele, propõe a ele de transformar a pedra em pão, né? Jesus fez melhor, né? Porque ele transformou o Simão, que era um pescador irracível, transformou Simão em Pedro, né? Em pedra, né? Mudou o nome dele, em Cefas, rocha, né? E depois transformou essa pedra em papa, né? Isso foi um milagre impressionante, né? Fazer isso com esse homem, né? Transformar pedra em pão não é um milagre tão grande, e a prova é que os produtores rurais, né, na Europa também e aqui no Brasil fazem isso, estão fazendo isso todo dia, né? Isso não vai parar. Essa agricultura, ela quer pôr alimento de qualidade na mesa do consumidor, né? E para isso os agricultores se dedicam, né? Outro dia alguém comentava isso, né? Que todo o desenvolvimento da civilização se deve à agricultura. Se não fosse agricultura, não teria bibliotecas, não haveria orquestra sinfônica, não haveria teatro, não haveria cidades, né? A agricultura foi a base de tudo isso.
E como é que isso foi feito, né? Foi feito porque selecionaram espécies, melhoraram espécies, espécies animais, espécies vegetais, espécies que eram selvagens, foram sendo transformadas, se tornaram mais produtivas, passaram a ser utilizadas, quer dizer, uma série de inovações. E quem fez essas inovações? Foram grandes especialistas? Não, durante 10 mil anos, quem fez isso e que ainda faz isso são os produtores rurais, observando, conversando entre eles em volta de uma fogueira, refletindo, anotando, sentando à noite à mesa para tomar uma sopa com a família, com os filhos. Assim a agricultura foi fazendo empiricamente uma extraordinária construção, né? Que depois foi se sofisticando com irrigação, com outras coisas, né? E esse espírito está presente na agricultura, não depende só de governo, nem de bolsa, nem de nada, né? É um setor empreendedor que sabe o valor do trabalho. Na agricultura ninguém procura emprego, na agricultura a gente procura trabalho. E eles estão aí, de sol a sol, né? Sábado, de domingo, tem que cuidar das vacas. Achei gozado agora, durante esses protestos na Europa, que alguns agricultores saíam porque tinham que cuidar das vacas, né? Depois eles voltavam, montaram até um esquema para o agricultor poder deixar trator lá no protesto e poder ir tirar aí das vacas e voltar, porque os animais não podem ser abandonados, né? Viva a agricultura, viva o produtor rural, e no Brasil a Embrapa, que continue aí independente, com autonomia, para seguir pesquisando e ajudando o nosso agro a evoluir. Evaristo, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Volte sempre. Eu é que agradeço, parabéns a você, a Força do Agro. É um programa que vai também crescer junto com a agricultura e que os agricultores devem também conhecer, porque tem muita informação relevante no seu programa. Parabéns e muito obrigado por essa ocasião. Obrigada. Agradecemos a sua audiência, você que nos acompanha também pelo Umbrella Mídia, Spotify e rádios parceiras. Gratidão. Siga também nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Deixe sua sugestão de pauta e comentários. A gente se fala também por lá.